Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula nossa, né? Da Escola Padre Jefferson, com os primeiros anos, aula de língua portuguesa. Como sabe, a gente grava todo o conteúdo que é obrigação do aluno que não participa aqui assistir essas aulas para ficar por dentro de todo o conteúdo que assistir, que a gente discuta aqui na aula. Certo, gente? Olha só, pessoal. Eu estava analisando aqui que muita gente ainda fica se passando, fica me perguntando como é para enviar atividade que não está entendendo. Isso quer dizer o quê? Que muita gente não está assistindo a aula. Eu posto aqui a frequência, muita gente preenche a frequência, que não estão aqui e não assiste a aula para ficar por dentro de todo o conteúdo. Então, o que é que eu estou pensando? Certo? Já vou mudar a assinatura de frequência de vocês. Veja bem, essa aula eu vou colocar no grupo daqui a pouco. Então, a partir de agora, preste atenção, viu, gente? A partir de agora, a frequência do dia, a frequência de hoje, 7 de junho, vai ser o comentário no vídeo com o nome e a turma. Essa é a frequência, certo? Então, todos que assistiu a aula, que vão assistir a aula, se querem ter a presença da aula de hoje, vai fazer o comentário nesse vídeo e a turma. Quando eu postar o vídeo, você comenta, coloca seu nome completo e a turma. Certo, gente? Então, a frequência a partir de hoje vai ser assim. O comentário do vídeo com o nome e a turma, certo? Entenderam, pessoal? Como vai ser agora? Sim. Entenderam, né? Então, claro, quem está aqui, eu faço, só abro o vídeo e comenta. Quem não assistiu, o que é o provável, o que é aconselhável, que assista todo o conteúdo para ficar por dentro das aulas. Porque o que é que está acontecendo, gente? O que é que está acontecendo? Muita gente está mandando foto da atividade ainda, que não é por foto. A atividade tem lá o formulário de resposta. E, oxe, professor, não estou entendendo. Então, por quê? Porque na aula, é o que eu mais falo, né? E está lá gravado. Tem gente que não está assistindo a aula, não está ficando por dentro de tudo que acontece na aula. Então, fica viajando, fica voando. E como sempre eu falo, se você não pode estar na aula ao vivo, assim a gente discutir ao vivo e a cores, como nós estamos fazendo, mas pelo menos assista a aula gravada para ficar por dentro de todo o conteúdo, de tudo que foi discutido. Mas tem gente que não quer participar de jeito nenhum. Aí eu acho justo, daquelas pessoas que estão participando, que estão aqui online, que às vezes estão assistindo, comenta o nome lá, quando for no final do bimestre, só tem gente que só envia atividade, aí o que acontece? Atividade, para você enviar, você pode pegar com alguém, manda a tua atividade que tu já fez para enviar. Isso pode, eu não estou dizendo que acontece, mas isso pode acontecer. Aí a criatura faz, mas não participa de nada. Aí vai ter a mesma nota que você que participa de tudo, faz a atividade tudo direitinho. Não. Aí eu vou fazer essa análise. A criatura envia toda a atividade, mas não vejo a presença dela com a frequência, a assinatura nos vídeos. Então, ela vai ficar com nota, vai ficar com nota inferior daqueles que participam. Vai ficar totalmente diferente. É essa análise que eu vou fazer, porque eu não acho justo. Você está participando e o outro, a gente não sabe nem se está aprendendo, se não está interagindo, se é ele que está fazendo, e ficar com a mesma nota, certo? Então, a partir de agora, a nossa frequência do dia vai ser o comentário da aula no YouTube. Então, quando eu terminar, eu vou postar a aula e coloco um link lá, e vocês clicam, vocês comentam o nome e deixa a sua assinatura. Certo, gente? É essa nossa frequência. Quando for no final do segundo bimestre, eu vou avaliar todas as nossas aulas deste bimestre e ver a participação de vocês. E assim nós vamos atribuindo as notas. E vocês sabem, né, como já vinham falando, esse segundo bimestre é mais importante do que o bimestre que já passou. Já passou, passou. Por quê? Porque a sua participação, a sua nota
pode ser duplicada para ficar lá no primeiro e no segundo. Beleza, então quer dizer, eu no primeiro eu fiquei com 5, fiquei com 4, mas nesse aqui eu fiquei com 9, então eu vi sua participação, fiz tudo direitinho, respondeu a atividade, respondeu os comentários da frequência, tá tudo certinho, 9, pronto, eu pego, duplico a nota do primeiro, do segundo com o primeiro, sem problema algum. Aí você fica com 9 nos 2 bimestres. Certo? Sobrepõe, né, professor? A nota sobrepõe. Isso. Então, quer dizer o quê? Esse segundo bimestre é muito importante. Não é querendo dizer que eu vou fazer isso em todos os bimestres. Não. Estou fazendo nesse para recuperar aqueles atrasadinhos, aqueles que estavam desligados, já para acordar agora, para a gente ver no segundo bimestre ficar tudo com nota boa. Não quero que ninguém fique de recuperação. Essa é a minha intenção. Agora só posso ajudar vocês, se vocês quererem ajuda. Agora, se vocês não quiserem ajuda, aí ferrou. Aí, como é que eu vou dar a nota a vocês, certo? Então, para a gente começar, vamos fazer aquela orientação que sempre eu peço a vocês. Abrir a câmera, eu fazer o registro, que no final do segundo bimestre, a gente atribui uma nota, certo? Eu vou contar 5 segundos, você abre a câmera e a gente faz o registro dessa aula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora deixa eu ver aqui, peraí. Segura aí para a gente fazer esse registro. Agora todo mundo rindo, olhando para a câmera rindo, sai bem bonito. Muito bem, já fiz o registro. Vou botar lá no grupo de vocês. Por quê? Porque esse registro fica quando a gente chegar no final do bimestre, vou analisar a participação de vocês e atribuo uma nota na média, que é bem melhor do que ficar sem nota, não é verdade? Então, gente, veja bem, então esse foi o aviso que eu queria dar a vocês agora, e sabendo que nossa quinzena termina no dia 10, né? Quem não fez atividade ainda, faça atividade, responda pelo formulário e só enviar que o nome já fica registrado lá sem problema algum. Tá tudo lá no grupo. Caso não tenha, me peça que eu envio no particular sem problema nenhum. Outra coisa sobre o e-mail institucional. Gente, quem é da escola já pode ativar um e-mail da escola do ano passado, né? Que está tudo regularzinho, já pode ativar um e-mail institucional. E quem não é, a escola, não sei se já conseguiu resolver o problema. Se não conseguiu, vocês aguardam, entre em contato com a escola, porque é interessante que todos tenham e-mail institucional, que vocês vão acessar o Classroom, vocês vão entrar nas aulas do Meet sem precisar autorização, certo? Todo mundo vai, quando bota o e-mail institucional, já vai direto. Por isso é uma das vantagens. Outra vantagem também, que o e-mail institucional ele não tem limite na nuvem. Todo e-mail que a gente cria, pessoal, ele tem um limite na nuvem. O e-mail institucional, não. Você pode botar o que você quiser. Ele é ilimitado. Isso é muito bom. Oi? Já alcançaram o limite. É uns 12 terabytes. Do e-mail institucional? Não, do e-mail, sim. Já testaram, colocaram, acho que foi 12 terabytes só de arquivo. Não, para mim, eu já pesquisei, para mim não tem limite, não. É ilimitado, tem lá, ilimitado. Em tese é limitado, professor. Tudo tem um limite que o Google deixa. Bom. Mas esse limite é praticamente impossível. Tem cabimento o senhor usar 12 terabytes. Também usar 12 terabytes... Terabytes é 1000 gigas. Aí a pessoa vai colocar o quê? Ave Maria, tem a sua vida todinha gravada 24 horas por dia? Não é possível, né? A pessoa não chega. É limitado, porque como o senhor não vai conseguir usar tudo, o senhor sempre vai ficar achando que é ilimitado. Ele, obviamente, tem um limite, porque se não tivesse limite, os servidores, em algum momento, iam sobrecarregar e ia dar ruim, podia ser perdido em algum momento. Aí, graças a Deus, que eu não preciso. Eu mesmo tenho, parece que eu tenho na minha memória, eu já botei 100 GB. Professor, eu fiz em um mês 100 gigas aí. No seu e-mail institucional? Não, no meu computador. Mas você conseguiu colocar onde?
Ah, no HD mesmo. Ah, no HD, né? Ah, eu tenho um HD de 1 tera, tá cheio o meu já. Aí agora tô botando tudo na nuvem. Que é fotos, vídeos, tudo eu coloco na nuvem, né? Porque fica mais fácil, onde a gente tiver, a gente pega, não precisa estar andando com HD e fica Professor, mais difícil de perder. Oi. e HD, você, qualquer pancadinha, ele pode parar de funcionar, que ele é um disco que gira, né? Dá uma É, pancadinha já para. pois é, aí Pronto. eu coloco tudo na memória. A memória que é o bicho, que é o tampa, né? Gente, vamos lá. Olha só, hoje a nossa aula de hoje vai ser leitura. Vamos trabalhar o clube da leitura, vamos ler aquele material que eu coloquei lá. Eu quero a participação de vocês, porque quero ver como anda a leitura de vocês. Se a gente tivesse sala de aula, sempre a gente fazia essa prática, mas a gente vai fazer assim mesmo, aula remota. Eu convido uma pessoa para fazer uma leitura de um parágrafo, vai ler e nós vamos fazer comentários, vamos analisar, porque sempre eu digo a vocês, a prática da leitura é sempre bom para a gente, em todos os sentidos. Então, é praticar a leitura e eu, como professor de língua portuguesa, me sinto na obrigação, no direito de incentivar vocês à leitura, Eu certo? quero ler um, professor. Pronto, nós vamos ler sim. Hoje é leitura. Deixa eu só transmitir para vocês aqui, para a gente começar a nossa leitura. Só um minutinho, viu? Deixa eu ver. Só um minuto. Só um minuto, gente.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá começar a gente de novo. Deixa eu ver aqui que deu um probleminha aí, eu tô vendo aqui. Só um minuto, viu? Ai, 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 Jesus amado. Jesus amado, vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí, deixa eu ver aqui. Estão vendo aí, né, turminha? Né, galerinha? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, hoje nós vamos, como eu falei para vocês, a prática da leitura. Vamos praticar a nossa leitura para a gente melhorar o nosso conteúdo, a nossa linguagem, o nosso entendimento, certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui por onde eu começo. Vamos lá. Então, começa eu, né? Ó, classicismo em Portugal. Então, literatura, a gente vai ver isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre Camões. O que é Camões? Agora, quero um voluntário que leia o significado ali, o textozinho de Camões. Quem vai ler? Eu posso ler. Pronto, leia para a gentileza. Camões. A lírica e a épica de Camões foram as principais expressões do classicismo em Portugal. Além do poema épico Os Lusíadas e de poemas líricos como sonetos, éclogas, odes, elegias e oitavas, Camões produziu algumas peças teatrais, inspiradas nas obras de Gil Vicente e nos modelos da antiguidade greco-romana. Entre os outros representantes do classicismo português, destacam-se Sá de Miranda, na poesia, Fernão Mendes Pinto, na prosa, com a crônica de viagem Peregrinação, e Antônio Ferreira, no teatro, com a tragédia Castro. Pronto, gente, vamos lá, vamos comentar um pouquinho. Então, Camões, a lírica e a época de Camões, né? Então, quer dizer, são poemas líricos, ele gosta muito de poema lírico. Aí eu pergunto a vocês, o que é o lírico? Quem sabe me falar? Gente, o que é o lírico? Ih, todo mundo ficou calado. O que é o lírico, gente? Gente, olha só, vamos lá, deixa eu explicar a vocês. Quando se fala do poema lírico, é o poema criado por sentimentos, que você expõe sentimento. Então, é quando na leitura a gente encontra aquela leitura do eu lírico, certo? Do eu lírico, aquela coisa dentro de você que está expondo. Então, é o eu lírico você colocando fora. Por isso que ele fala, poema, às vezes eles cobram nas atividades assim, qual do trecho tem o eu lírico no seu contexto? Aí você vai ler o texto e vai entender. O eu lírico é quando fala de sentimento, se o sentimento for felicidade, está exposto, se for tristeza, está exposto. Então, quando se fala da lírica, é o seu sentimento, certo? Não esqueçam mais isso aí, ok? Então, quando ele diz assim, olha, Camões foram as principais expressões do classicismo em Portugal, além do poema épico que é da época, né? O Lusíada, e de poemas líricos, de sentimentos que ele expõe, como sonetos, éclogas, odes, elegias e oitavas. Camões produziu algumas peças teatrais. Quem era Camões? Inspirada nas obras de Gil Vicente e nos modelos de antiguidade greco-romana. Entre os outros representantes do classicismo português, destaca-se também Sá de Miranda na poesia, Fernão Mendes na prosa. E o que é a prosa, gente? Poesia a gente sempre fala, né? Que é aquela escrita bonita, que tem rima, que tem lírica, que é o eu lírico, que tem sentimento, né? E a prosa, o que é a prosa? Quem sabe me dizer? Pessoal, cadê vocês? Vamos lá, interagir. A conversa. A prosa é a conversa, né? A gente sabe mais ou menos o que significa prosa quando a gente fala com os
nossos avós, nossos pais disseram, eita, hoje nós vamos prosear. Então, prosa quer dizer, é a conversa, né? A conversa é formal, a conversa é informal, né? Onde você senta prosear é isso. Prosear é conversar, certo? Vamos lá, continuando. E a épica? Quem vai ler agora a épica até aqui? Eu quero outra pessoa até aqui. Vamos lá, quem lê? Eu. Vamos lá, leia. É para ler estrofe, é? A épica, não, você vai começar daqui até aqui. Até onde? Aqui. Eu não tô acompanhando o mouse. Oxe, tá vendo não, moça? É que é pequeno, tem que chegar perto da tela. Até Vigílio, vamos lá, até Vigílio. Vigílio. Aonde? Entendeu como se eu selecionar a parte que eu vou falar? Você Aí vai fica mais ler. fácil. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, é aqui. Tá vendo agora? Ah, sim. Agora sim. Vamos lá. No capítulo 1, por meio do estudo de um trecho do canto 5, os Isso. Lusíadas, você conheceu a característica da épica camoniana, Camoniana. Muito bem. ligada estreitamente às concepções estéticas da cultura clássica. O, gre- o Greco-latina. grego-latina Latina. Greco-latina. Continue. Camões, ao retornar, o gênero. Peraí, professor. Tu tá lendo do celular ou do computador? Do computador, mas ele tem uma mancha na tela. Fica complicado, né? Olha aí se consegue. Concepções estratégicas. Retornar ao gênero. Eita, tá difícil, professor. Epopeia, gênero epopeia. Epopeia. Aí não enxergo Representativo. dessa cultura Seguiu como seguiu como modelo. modelo as Epopeia. epopeias do Homero. Homero. Não enxergo. Vigílio. Vigílio. Certo? Gente, É. veja bem, olha só. Então, quer dizer, aqui, ó, no capítulo 1, deixa eu reler novamente, como você está com esse probleminha na tela, olha só. Por meio do estudo de um trecho do canto quinto de Lusíadas, você conheceu as características da época camoniana. Camoniana de Camões, né? Quer dizer, da época camoniana de Camões. Ligada estreitamente às concepções estéticas. Então, quer dizer, eram textos bonitos da cultura clássica greco-latina. Camões, ao retomar o gênero epopeia, então é um gênero textual também. Que tipo de gênero é esse? Epopeia. Então são histórias de viagens, vamos dizer, as suas epopeias que ele fazia, não é? Representativo dessa cultura, seguiu como modelo as epopeias de Homero e de Virgílio. Então, as histórias também de Homero e de Virgílio, as viagens que eles faziam, certo? Então, vamos lá. Próximo. Quem vai ler até aqui, gente? Quem é? Vamos lá? Quero ver o próximo aí. Então, eu vou convidar, certo? Deixa eu convidar. Maria Luísa, leia, por gentileza, Maria Luísa, o poeta. Certo. O poeta português encontrou na expansão marítima e comercial de seu país, ocorrida entre as últimas décadas do século XVI e o início do Epa. XV significa o quê, Maria Luísa? Eita, professor, eu Ma- esqueci. Maria Luísa, não pode esquecer, não. Aula de Você. grego, professor. Aula de grego. Oi? Aula de grego. Não, veja bem, a aula de algarismo romano. Isso a gente vê em matemática, vocês não podem esquecer que isso é fundamental, gente. O algarismo romano. O X equivale a 10, o V equivale a 5. Então, é o século. 15. Isso, muito bem. Continue, Maria Luísa. Cadê Maria Luísa? Maria Luísa, Oi, professor. pode continuar.
O poeta pode do começo? É isso, comece de novo. Agora você lê o número algarismo romano direitinho. Vamos Qual é o lá. século mesmo? O X vale 10, o V vale 5 e um tracinho vale 1, viu? Certo. O poeta português encontrou na expansão marítima e comercial de seu país, ocorrida entre as últimas décadas do século XV e o início do século XVI, o motivo para cantar as glórias do povo português. Essa expansão foi um acontecimento importantíssimo na Europa, pois, com ela, os portugueses, além de vencer os oceanos, alargaram os estreitos limites geográficos e culturais da Idade Média. Muito bem, tá vendo aí os poetas portugueses, a história. Vamos lá, depois a gente faz um comentáriozinho. Agora vamos lá, o próximo, ler esse trechozinho aqui. Quem vai ser o próximo? Ou quer que eu chame? Quer que eu convide? Posso ir de novo? Não, quem já leu vai deixar o outro. Eu quero Quero ouvir aprender. todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo. Eu posso ler, professor? Posso ir, professor? Pode. Quem foi que chamou primeiro? A Luana foi? Não. Foi a Tainá. Tainá, você. Em Os Lusíadas, Camões, por meio da narração da viagem de Vasco da Gama às Índias, exalta a grandeza histórica dos lusos. Daí o nome Lusíadas. Desde a fundação da nacionalidade até a edificação do Império Ultramarino. Nessa epopeia, o heroísmo é ampliado, pois Camões canta não apenas as glórias de um herói, mas também de um povo. Vasco da Gama é um herói coletivo, que representa todos os portugueses. Muito bem. Agora, Breno, a próxima. Lê aí quem é Luís de Camões, Breno. Luís Vaz de Camões. Supõe-se que Camões nasceu por volta de 1524 em Lisboa, em uma família fidalga empobrecida, e que morreu na miséria em 1580, ano em que Portugal passou para o domínio castelhano. A vasta cultura de que era dotado faz supor que cursara a Universidade de Coimbra, ou ao menos estudara no colégio de um mosteiro no qual seu tio Bento de Camões era prior. Conhecia profundamente a ciência de seu tempo e, em especial, obras de escritores clássicos, gregos e latinos, e modernos, italianos e castelhanos. Continua o próximo parágrafo. Pode continuar tudo. Camões lutou por seu país contra os mouros no norte da África, onde perdeu um olho. Um olho, isso. Essa Lisboa passou a ter uma vida de boêmia, que levou à prisão e ao exílio, de 1553 a 1570. Nesse período, viveu na Índia e na China. Ao retornar a Lisboa, publicou em 1572 Os Lusíadas, obra-prima e que constituiu na principal expressão da literatura portuguesa no Renascimento e na qual se conciliam a rica experiência de viagens e a vasta cultura do poeta. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui foi um pouco de Luís de Camões, né? A gente entender quem é esse autor da literatura muito importante, com suas escritas, que ele viajava muito e saía criando diários, contando sobre sua história. Aí, dessas escritas, ele criava poema, criava histórias engraçadas, criava poesias. Então, tudo ele registrava em suas viagens, não é verdade? Aqui, ó, Graça Vitória Lama, é o mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, Portugal. Então, aqui é um mosteiro, onde pessoas se clausuram, assim, conforme a uma religião, para viver só em questão da fé, vamos dizer assim, de ajudar o outro. Aqui é um mosteiro, quando eles entram, não pode sair nem ter visita, vive conforme clausurado, só em orações. Eu acho que vocês já ouviram falar. Aqui mesmo, em Penedo, não sei se vocês conhecem Penedo, Penedo tem um antigo mosteiro, onde viviam os capuchinhos, se eu não me engano. Ele, quando se dedicava a essa vida de oração, essa vida a igreja, aí tinha esse grupo que muito se identificava e queria viver enclausurado lá, porque eles achavam que se assim vivesse, a vida fosse só em oração, só a vida em torno de Cristo,
a salvação seria mais fácil do que essa vida mundana que muitos que vivem assim diz que nós vivemos na vida mundana, a vida no mundo. E o mundo nós sabemos, existe coisas boas, existe coisas ruins. E nós estamos... Oi, pode falar. Mais coisas ruins. Isso. E nós estamos apassivos a tudo, né? Prova isso que quando a gente está inserido numa cultura que tem regras, que tem orientações só de um lado, a gente segue fielmente aquele lado. Não só os mosteiros, como aquela pessoa que tem vontade de ser padre, de ser freira, aí entra no convento, porque tem toda aquela orientação, e ele segue aquele caminho. E abrindo mão da liberdade, né, professor? Isso, e fica mais difícil de você seguir coisa ruim. Agora, nós que vivemos no mundo, né, vamos dizer assim, nós estamos sujeitos a tudo, né? A seguir o caminho bom e a seguir o caminho ruim. Claro que a gente tem o livre-arbítrio para escolher qual caminho seguir. Mas, como nós sabemos, tem muitas pessoas que têm cabeça fraca, vai pelos outros, e o que acontece aí é essa criminalidade, essa violência. Por quê? Porque falta, eu acho que isso tudo, dessa violência, dessa criminalidade, o que falta é a educação. Porque a partir do momento que a gente tem educação, tem estudo, a gente tem certeza qual o caminho seguir. Não educação do mundo, professor, seria... É verdade, porque a educação é a mola mestra. Por que há tanta violência no Brasil? Por quê? Pela minha análise, eu digo o seguinte: falta educação no povo brasileiro, falta investimento na educação por parte da política brasileira. Se o país ele investe em educação desde o início, desde da creche ali, da criancinha, você vai contribuir para o nascimento de homens íntegros, homens educados, que têm uma visão diferente. Porque a partir do momento que você é uma pessoa estudada, pessoa educada, você sabe se pegar algo que não é seu é errado. E a pessoa que não tem esse conhecimento, esse estudo, para ele tudo é normal. Se você passar a perna do outro, para ele é normal, entendeu? Por isso que eu digo, a educação é a mola mestre de tudo, certo? Vamos lá, ó, a estrutura dos Lusíadas. Então, quer dizer, a Epopeia de Camões tem 1.102 estrofes, olha só, bem pouquinho, né? Então, pense num poema, dividido em 10 cantos, cada canto é uma parte do poema e corresponde no texto em prosa. Há um capítulo. Incomoda, professor, mas o que é canto? Canto é porque naquela época eles criavam poesia, para eles eram música. Entendeu? Eram música. Então, as poesias eram um canto. Um canto era aquela estrofe, aquela poesia. Aí, conforme foi passando o tempo, que você prova que quando você lê muito poesia, aí você, para cantar, você tem mais facilidade. Porque o poema mesmo, ele já tem aquela estrutura musical, entendeu? Aí, naquela época, eles conheciam como cantos, que eram os poemas escritos por eles, certo? Cada canto é uma parte do poema e corresponde no texto em prosa, a um capítulo. Seguimos modelos clássicos, como a Ilíada e a Odisseia. Gente, vocês já ouviram falar desses livros? São os catatau mais ou menos assim, bem grosso. Quem gosta de ler história, né? É bem grosso. Aí tem as histórias, as viagens, o que acontecia. E ele, na maioria das vezes, em poesia, em cantos, aqueles poemas bonitos. Agora, é muito complicado de ler, assim, complicado assim, porque é uma linguagem arcaica, né? Não é uma linguagem que a gente está acostumado a gente ler. Não é uma linguagem, vamos dizer, diferente, né? Uma linguagem... Eu vi um tempo que a linguagem nordestina também é arcaica. Tipo, há um tempo atrás já falavam com H. Com H. Sei. Não, mas eu não digo... quem falou é o Givaldo, Gustavo. Eu não digo que a linguagem nordestina ela seja arcaica, não. A linguagem nordestina é como se divide. Os linguistas sempre falam. Cada cultura tem o seu linguajar, tem o seu jeito de falar.
Sim, E mas a língua mesmo, a língua portuguesa, ela está em constante evolução. Aí uma palavra que hoje é escrita assim, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, a gente não sabe se vai ser desse mesmo jeito. sim, mas a língua Hum. nordestina ela se manteve até um tempo, aí ela tá começando a desaparecer. Ela Porque manteve mais a cultura, manteve a cultura da língua. eu Aí durou sei. mais tempo. Eu estou entendendo. Por que tá começando a aparecer agora? Por que está começando a desaparecer, como, vamos dizer assim, está começando a desaparecer a língua? Por quê? Porque está evoluindo. Não existe mais aquele. É raro você encontrar aquele nordestino raiz, aquele nordestino que não tem acesso à internet, aquele nordestino que a energia está chegando agora. É raro, porque o país está se globalizando. Então, conforme vai essa globalização, a tendência é a gente crescer, né? A tendência é a gente desabrochar. Você, hoje mesmo, se você tem algum familiar no sítio, você, quando tem contato com um familiar no sítio, ainda você vê diferença com o linguajar que ele usa na comunidade dele e o nosso. E a gente fazendo parte da mesma família. Mas por quê? Porque a gente evoluiu mais depressa um pouquinho, vamos dizer assim. E ele continua. Porque a gente se manteve com atualidade. Eles Isso, mantiveram ainda. Eles estão isso. longe da globalização. Ah! Globalização. Isso Isso aí. porque a atualidade é essa. A atualidade a gente está em constante mudança. E a gente tem que estar, para a gente se atualizar, a gente está, como dizer, tá para frente. Porque você vê, tem gente que fica numa comunidade, até os índios mesmo. É raro você encontrar uma aldeia indígena que o cara não tem um celular, que o cara não tem internet, que o cara não é estudado, que o cara não sabe conversar. Hoje tem índio médico, índio professor. Então, quer dizer, a atualização é essa. Aí você diz, então, professor, então quer dizer, daqui a algum tempo vai acabar? Provavelmente sim, daqui mais algum tempo está acabando essa, vamos dizer, essa comunidade. Por quê? A evolução está chegando em todo canto. Você tira pelo início. O início, eu estudando língua portuguesa, não existia letras, não existia palavras. Como eles se comunicavam? Vocês sabem como eles se comunicavam? Com gestos Com gestos, e com sons. imagens, Desenho. com imagens nas paredes. Então fazia, ele queria passar uma mensagem, colocava imagens. E a pessoa começou a decifrar aquela imagem, ali foi evoluindo e disse, oxa, ali é uma casa. Então aí fez o nome casa. E assim foi evoluindo a palavra. Aí casa pelo som, ele foi criando a palavra casa com Z, depois foi evoluindo, evoluindo. Hoje a palavra casa com S, né? Então essa é a evolução, certo? Essa evolução que, quer queira, quer não, a gente começa a passar, começa a vivenciar essa evolução. Acho que a gente se perdeu, professor, na conversa. Hum? A gente se perdeu na conversa. Isso. Vamos lá, gente. Então, ó, proposição, estrofes de 1 a 3 cantos, né? Então, quer dizer que ele dividia as histórias deles. Então, era em cantos, em poesias, em poemas, bem dividido. Então, aqui é um pouquinho da estrutura dos Lusíadas. Se vocês querem conhecer essa obra, ela é disponível na internet, é um catatal bem assim. Agora, é como eu digo, você tem que ter paciência de ler e ter um dicionário perto de você. Porque são palavras arcaicas que você vai ter situações que você não vai entender o que ele quis dizer, certo? Continuando. Aqui, ó, os trechos, ele fazia os mapas, onde ele passava as histórias, tudo, conhecendo, viajando, vendo as pessoas, as culturas daquela localidade, e assim tudo ele foi criando o seu livro, criando os seus poemas, suas histórias, conforme suas viagens, certo? Agora, a lírica, vamos lá. Eu quero agora outra pessoa para ler até aqui, gente. Quem se habilita ou eu convido? Alguém se habilita que não leu ainda? Eu quero ouvir a leitura de vocês. Posso, professor?
Pode. Na poesia lírica, Camões cultivou gêneros Gêneros prestigiados. Vamos lá. prestigiados nos quasimínios, como o soneto, a ecloga, a ode, Hum. a elegia e a oitava. Oitavo. Ao realizar essa produção, o poeta, sem romper com a velha tradição lírica galego-portuguesa, garantiu a consistência de novos e velhos gêneros, bem como de novas e velhas métricas e convenções literárias. Desse modo, sua poesia Lírica. lírica não se caracteriza pela ruptura, mas pela continuidade e pelo aproveitamento da tradição medieval cultivada na Península Península Ibérica, né? Eu acho que Península Ibérica vocês devem estudar isso, ou em história ou geografia, se não estou enganado, né? Então vamos lá, continuando. O próximo, lê aqui, vamos lá. Como você viu? Quem vai ler? Posso ler, professor? Pode ler. Tainá, fique à vontade. Como você viu no capítulo 1, a lírica amorosa camoniana segue a concepção estética do classicismo e apresenta a influência de Petrarca e do neoplatonismo renascentista. Nos poemas líricos do autor, o contexto trovadoresco de amor é aprofundado. A mulher amada é idealizada, é uma fonte de virtudes, um ser celestial perfeito. Esse retrato divinizado da figura feminina costuma ser traçado por meio de uma profusão de adjetivos que ressaltam mais suas qualidades interiores do que suas características físicas, pois o sentimento amoroso do eu lírico é desinteressado dos prazeres físicos e sensoriais. Sensoriais. Então, gente, aqui ele está dizendo mais ou menos como é os livros deles, né? Que é trovadoresco, quer dizer o quê? São arcaico, né? Palavras grossas, palavras antigas. Agora é de um amor, o amor é aprofundado. Você nota nas palavras que o eu lírico é apaixonante. O que ele escreve. Então, é aquele eu lírico que você já fica... quando você começa a ler, você já fica exposto nas palavras dele. No texto, você já dá a entender que ele é apaixonado do que faz. Então, ele expressa a emoção. Então, é isso as leituras de Camões. Agora, claro, que a gente fica um pouco complicado de entender. Por quê? Porque são palavras antigas, palavras que não estão em uso mais. Seria bom se tivesse alguém que traduzisse agora para as palavras novas. Por isso que quando a gente lê obras assim literárias, que é muito importante para a gente, do nosso contexto, a gente fazer essas leituras, porque a gente aprende, a gente desenvolve o pensamento, desenvolve a reflexão, entender quais palavras eles usavam naquela época para significar hoje o que era, certo? Então vamos lá. Continuando, quem vai ler até aqui, porém, outra pessoa que não leu ainda? Deixa eu ver, Amanda. Leia, por gentileza, Amanda. Cadê a Amanda? Amanda, você está por aí, Amanda? Amanda. Amanda não tá, dormiu, Amanda. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Luana, você tá por aí, Luana? Amanda tá sem microfone, né, Amanda? Complicado. Luana, tá por aí, Luana? Fazer a leitura. Gente, Da onde, professor? Fazer a leitura, Luana, cadê tu? Nessa parte do porém? Isso, porém, continue. Porém, em Camões há também a expressão de amor sensual, inspirado nas figuras mitológicas da cultura grego-latina.
e do sentimento amoroso, que aspira à realização concreta, material, afastando-se, portanto, da concepção de amor espiritualizado, idealizado. Nos poemas em que o sentimento amoroso se expressa pelo desejo físico, a mulher é retratada como um ser impiedoso e cruel, que provoca dor naquele que a ama. Tá vendo, gente? Então, o retrato da escrita dele. Ele tem aquele amor sensual, inspirado naquelas figuras mitológicas, vamos dizer, aquelas princesas que, às vezes, criaturas criadas como mitos. Ele expressava esse sentimento, aquele amor sensual, vamos falar. Sempre ele expressava isso nas suas escritas. Então, aquele amor espiritualizado, aquele amor de desejo físico pela mulher. E a mulher sempre, se vocês não conhecem os livros de Camões, seria bom vocês passarem, por curiosidade, a ler alguns trechos, que vocês irão notar que ele representa bem a mulher. E para ele, toda mulher é bonita, toda mulher é sensual. E ele retrata muito isso no seu texto, no jeito de falar, não é isso? Vamos lá, continuando mais outra pessoa aqui. Na lírica, quem vai? Vamos lá, gente, treinando a leitura. Juan Henrique, tá por aí? Juan. José Alves, está por aí? Deixa eu treinar a leitura, professor. Deixa o José Alves. Vamos ler quem não leu ainda, que eu quero ouvir a leitura de vocês. Aí, quem está lendo, eu estou vendo, porque aí depois eu vou dar alguns toques da leitura para sempre melhorar a leitura de vocês. Vamos lá, Deixa eu José treinar, Alves. professor, da próxima vez. Outro aspecto é? Na lírica. Ah, sim, na lírica e continua. Isso. Pronto. Na lírica amorosa. Peraí, professor, que eu não tô chegando, não. Na lírica amorosa, camoniana manifesta-se, então, o conflito entre o amor profano, material, e o amor espiritual, puro. Em termos estilísticos, essas contradições são geralmente expressas por meio de figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo. O paradoxo. Muito bem, gente. Então, nesses três, e você vê que ele não economiza as figuras de linguagem. A figura de linguagem que a gente estudou, né? Aquelas metáforas, a antítese, o paradoxo, que ele gosta de aquelas coisas que você gosta, você não gosta, você usa coisas surreais. Então, as figuras de linguagem ele usava muito para realçar o texto, deixar o texto realçado, o texto bonito. Gente, deixa eu ver só um minutinho, parece que chegou gente aqui, só daqui a pouquinho eu estou voltando, só um minuto, certo?
Voltei, gente. Aqui, quando a pessoa ficar sozinha, aí chega a gente, tem que correr atrás. Mas voltei. Vamos lá. Continuando nosso texto. Onde nós paramos? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ler esse outro parágrafo aqui, gente, para a gente continuar. Outro aspecto. Quem vai ler? Deixa eu ver aqui quem falta ler. Tawane, tá por aí, Tawane? Tô, professor. Lê aí, por gentileza, Tawane. Quero ouvir a sua leitura. Outro aspecto da lírica camoniana é a lírica filosófica, que reflete sobre a vida, o homem e o mundo, e tem como um dos seus temas a passagem do tempo, que desfaz as esperanças, substituindo o bem, sempre efêmero, eu não entendi, professor. Efêmero, Passageiro, pelo qual pelo quer mal. que perdure. Exemplo dessa produção de Camões são os versos a seguir. A seguir. Gente, então veja bem, olha só. É interessante a gente ler, interessante essa atividade que eu estou fazendo com vocês, que é a leitura, porque eu começo a conhecer o jeito que vocês leem, o jeito que vocês compreendem. Então, o bom dessa atividade, que eu vou depois dar algumas dicas a vocês, algumas orientações, que vocês vão melhorando. Agora, só melhora assim, como tem alguns aqui que eu estou pedindo, vocês estão lendo, essa participação, a gente tem que participar. E eu quero ver a leitura de vocês já para saber, aquele precisa melhorar nisso, aquele precisa melhorar naquele outro lado. Certo, gente? Porque a gente não está presencial para a gente fazer isso, porque eu costumo fazer isso muito nas minhas aulas presenciais, a gente fazer leitura, a gente debater, a gente corrigir, porque a leitura, como sempre eu falo, é bom para a nossa vida, é bom para nosso intelecto. A leitura Ela é boa para nós se comunicar. Isso. Né? Então, pode ser difícil, se a pessoa não conseguir falar direito, gaguejar. Isso. Até, a leitura, quando você exercita muito bem a leitura, até na conversa normal, você se sai melhor. É importante. Porque você treina a dicção, treina as palavras. Aí, como aqui, efêmero, são palavras que a gente não usa muito no nosso dia a dia. Mas a partir do momento que a gente começa a ler, começa a entender, a gente pode usar ela no nosso meio. O que é ser efêmero? E aí, gente? Faça essa pesquisa rápida e me diga vocês, o que é efêmero? Eu acho que é uma coisa passageira. Sim, vamos lá. Uma coisa passageira, outra pessoa que ia falar. Efêmero. O que é efêmero? Então, o bom da leitura é isso, a gente está conhecendo palavras novas, certo? Aí eu sempre digo, um toque para vocês. Gente, isso acontece não só com você, isso acontece com todo mundo. Quando a gente lê assim com pressa, a gente lê com a mente. E é um perigo a gente ler com a mente. Por que é um perigo? Porque às vezes a gente atropela a palavra. E quem leu não foi nossos olhos, foi a mente. Foi o que aconteceu aqui. Quando quem foi que leu? Deixa eu ver quem foi que leu aqui. Fui eu, a Tawane. A Tawane. Quando a Tawane leu. Esse texto, aí eu já tinha o parágrafo meio que decorado. Pronto, a Tawane, quando ela foi ler, ela não leu com os olhos. É o que acontece com a grande maioria dos leitores. Acontece comigo sempre. Professor, quando eu fazia as atividades, às vezes eu pulava 2 linhas, 1 linha. E isso é o que acontece. Isso é normal, isso não é normal, não. Ela leu aqui, como a gente viu, ela disse pelo qual. Aí quer dizer que foi a mente dela. A mente, ela assimilou o mal qual. Então, ela já deu aquele pulo. Se ela faz essa leitura com os olhos, devagar, dificilmente ia pular essa palavra. E isso acontece com a gente, quando a gente quer ler, a gente quer terminar logo, a gente esquece de prestar bem atenção na palavra, aí acontece isso. Sempre acontece comigo também. Eu vou ler, aí a mente diz, essa palavra, eu, abro a boca. Mas depois eu vejo que não era, eu volto. Que era outra coisa. Sim, a palavra efêmero, gente, quem vai me responder é o quê? Pesquisaram? É o que dura um dia, é uma coisa passageira. Uma coisa passageira, isso, muito bem, certo? Então, ele diz sempre efêmero, sempre uma coisa que passa. Então,
Aí tem alguns trechos aqui de Camões. Olha só esse verso. Vamos lá. Quem vai ler um poemazinho com a gente agora? Quem se habilita a ler esse poema? Agora tem que Eu, vivenciar, tem que ler Eu o eu também. lírico. Viu? Vamos lá, lê aí. quem? Quem? Qualquer um. Que lê primeiro, fica à vontade. Eu vi que todos os danos se causavam das mudanças, e das mudanças dos anos. Onde vi quando enganos faz o tempo as esperanças. Ó, então vocês notam que é um poema, não é um poema que tem uma melodia, um canto que ele falava. Isso é um poema que tem vamos dizer, um ritmo, né? Ó, e vi que todos os danos se causavam das mudanças, e as mudanças dos anos, onde vi quantos enganos faz o tempo as esperanças. Então, veja bem, gente, vamos fazer uma reflexão sobre essa estrofe aí, essa estrofe. Vamos fazer a reflexão. E vi que todos os danos se causavam das mudanças. E as mudanças dos anos, onde vi quantos enganos faz o tempo as esperanças. Então, quer dizer o quê, gente? O que você entende por esse verso? Vamos lá, essa estrofe. Faça essa reflexão. Leia de novo e faça essa reflexão. E aí? Então, quer dizer o quê, gente? Que a gente vai encontrar, vamos fazer essa reflexão para o nosso contexto atual, que nas nossas andanças nós vamos encontrar vários danos. Danos que significa o quê? Vários problemas. Então, vários problemas com o passar dos anos. Pensa que a gente está livre de problema? Não estamos. O que é que ele diz? E o tempo é a esperança. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente tem que se pegar com a esperança que problema a gente vai ter. Mas a gente, com fé e esperança, a gente vai solucionar. Isso é interessante. Deixa eu atender esse telefone aqui, só um minuto, viu, pessoal? Estou ligando aqui, peraí. Vamos lá, colega, vamos lá, novamente, nós de novo. Viu, gente? Então, quer dizer o quê? Então, esse verso, ele diz o quê? Que problema a gente vai ter. Igual com esperança, a gente vai superar. Vamos lá, o próximo verso. Quem vai ler esse próximo verso? Hoje é leitura. Vamos ler aí. Ali vi o maior bem, com pouco espaço que dura. O mal com depressa vem, e quão triste estado tem quem se fia da aventura. Ui, olha que verso mais bonito. Agora faça a reflexão. O que você entendeu por esse verso? Vamos lá. Eu acho que ele viu um bem, na verdade, no sofrimento que ele estava sentindo no outro verso. Na outra estrofe, ele falava que quando a gente muda, por exemplo, alguma atitude, sempre a gente vai ter um dano, sofrer um dano, sei lá, alguma pessoa se afasta da gente, Isso. alguém muda. E daquilo ele tirou um bem maior daquilo tudo, daquele sofrimento, né? Que mesmo que quando o mal vem, ele vem rápido, fica um tempo, mas depois ele vai embora. Olha que interessante, olha que análise legal ela fez. Muito legal, porque a gente tem esse contexto, se a gente levar para a nossa vida. Ali vi o maior bem, quão pouco espaço que dura. O mal, quão depressa vem, o quão triste estado tem. Então, quer dizer, o bem, beleza. Às vezes a gente tem um bem grande, tem um momento de felicidade, a gente não sabe aproveitar. Já o mal, por mais passageiro que seja,
quando ele afeta a gente, parece que a gente esqueceu todo o bem que a gente tem, né? É isso mais ou menos que ele diz. Ó. O quão triste estado tem quem se fia da aventura. Olha, gente, o linguajar, se fia da aventura. Então quer dizer o quê? Quem confia na boa sorte. Olha o significado. Então você vê o tanto que muda a nossa língua, né? O tanto que muda. Daquela época para hoje a gente não fala, não tem esse linguajar, não tem mais essa escrita. Hoje é quem confia na boa sorte, quem se fia de ventura. Tá vendo, gente? Isso é interessante da gente ler esses textos arcaicos, esses textos escritos na literatura antiga, que a gente conhece as palavras, a gente começa a refletir, a gente começa a entender os trechos, começa a entender aquela escrita, certo? Olha só. Então aqui tem Camões, medida velha e medida nova. A herança da poesia medieval portuguesa, na poesia lírica de Camões, se verifica, sobretudo, nas composições em medida velha, ou seja, em redondilha maior ou menor. Além da métrica, então isso tudo é poemas. O estilo da poesia, o estilo do poema, da métrica, da redondilha, que a gente já estudou isso, já viu antes, né? Os assuntos passados. Vamos lá. Outro aspecto formal que geralmente caracteriza as composições em medida velha é a sua divisão em duas partes. O mote, na primeira estrofe, em que é apresentada a ideia central do texto, e as voltas ou glosas nas estrofes seguintes, que desenvolve a ideia do mote. Nesses poemas, o conteúdo é semelhante ao das cantigas trovadorescas. Ele se constitui pela presença de um ambiente campesino, do sofrimento amoroso, da mulher inacessível, da partida do namorado e da confidência amorosa. Então, isso quer dizer o quê? A junção disso tudo é o eu lírico que contém nesses trechos. Então, o sentimento que ele coloca. Aí ele coloca o tipo de formato que é os poemas, decassílabo. Como você viu no capítulo 1, foi chamada medida nova em Portugal. Essa métrica típica do classicismo é empregada no soneto italiano, uma forma de composição que Petrarca desenvolveu no século XVI e que Camões cultivou com maestria, tornando-se um dos gêneros mais conhecidos de sua obra lírica. A medida nova passou a ser utilizada também em outros gêneros líricos, como a canção, certo? Isso. Aí nós termina a nossa escrita, tem aqui o poema, Cantiga Alheia, né? E vocês, eu acho que se não fizeram ainda, vão ler para poder responder essa atividade. E lembrando, né, gente? Lembrando, vocês tentam entender, pode voltar, quem está com o livro aí, pode voltar aos assuntos anteriores, que vocês conseguem responder. E caso vocês tenham dificuldade, você responde conforme a compreensão de vocês. Porque depois da quinzena, aí eu vou fazer a correção da atividade. Certo, pessoal? Essa é a nossa orientação para as atividades. Não é querendo dizer que você vai fazer a atividade e vai acertar tudo. Isso é fato. Isso pode até acontecer, mas é raro, né? Porque a gente tem aquela dificuldade. Nós não estamos, porque essas atividades é para fazer sala de aula, com o professor interagindo, a gente discutindo, a gente vendo, a gente revisando. Mas como a gente está distante, a gente conversa aqui, mas a conversa não é bem... não fica bem elaborada, porque online tem sempre essa dificuldade. Mas vocês fazem a leitura... E conforme a leitura, o que vocês entenderam, vocês respondem. E com a leitura, gente, sim, voltando à leitura, é isso. A gente tem que ler, e ler com aquele cuidado de ler com os olhos. Aí você pode me dizer, hoje, professor, agora deu, e eu vou ler como? Como eu já provei, como foi provado aqui nas nossas leituras. Às vezes, a gente lê com a mente, aí a pressa vai a mais, e a gente atropela palavras. E no momento que a gente lê com os olhos, a gente enxerga a palavra, a gente fala a palavra e a gente entende a palavra. É esse o intuito da leitura. Você entender, você compreender o que está sendo lido. Por quê? Porque quando você vai numa atividade de compreensão e interpretação, você entende aquele texto. E, na maioria das vezes, as nossas atividades não são atividades... questões subjetivas, são atividades
que requer essa habilidade de você ler o texto e você entender. E como a gente cria essa habilidade? A gente praticando a leitura, praticando esse ato que é muito bom, esse ato que deixa sempre marcas muito boas na gente. Então, isso é um hábito que vocês deveriam ter mesmo, é o hábito da leitura, porque eu tenho certeza que coisa ruim vocês não vão aprender, sempre algo bom vocês vão ter para a vida de vocês. Certo, gente? Então, era isso que a aula de hoje, era a gente discutir a leitura. Eu sei que muitos leram e alguns não leram, né? Outros ficaram, não sei onde estava aqui, mas quando eu chamava não participaram, mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai chegando lá, certo? Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Alguma dúvida? Pode falar. Agora, a hora é agora. Ô, professor, eu acho que ele saiu, viu? Deu uma panezinha, gente. Deu uma panezinha, mas estou voltando. Voltei. Você sabe que internet é assim. A gente, às vezes, tá, quando menos espera, vai dar uma olhada, tá conversando sozinho, que a internet caiu e deixou a gente a fundo, certo? Mas é assim mesmo. Gente, era isso. Aí eu pergunto a vocês, alguma pergunta, algum questionamento? Não, tô não. Lembra? Professor, até quando, estão perguntando aqui no chat, até quando é a entrega do documentário? Qual o dia da entrega? Sim, o documentário, gente, era isso que eu estou esperando, eles me enviarem a data exata, e até agora não enviaram, mas hoje eu vou entrar em contato, eu vou saber direitinho, quando for na próxima aula, eu digo, a data, vocês entregam, porque aí eu tenho que preparar o relatório para poder enviar lá com os documentários de vocês, fazer a seleção para a gente enviar. Eu sei que é agora, para final de junho, começo de julho. Aí eu não sei se é antes do recesso ou depois do recesso. Mas na próxima aula eu tenho certeza que eu vou dar uma resposta a vocês, viu? E o documentário? Eu não tô entendendo, não, o que é. Não, o documentário foi das aulas passadas, Gustavo, que eu já Eu não participei. Eu já venho pedindo vocês, está tudo lá, registrado, que é um trabalho, a escola já está inscrita na Olimpíada de Língua Portuguesa e com os primeiros anos vai ter que criar um documentário. Eu coloquei até um material lá para ajudar vocês o que é que o documentário deve ter. Se você voltar lá no grupo, ele está lá. Aí você entende, o documentário é o quê? O tema é aberto, você vai querer... vai ver um tema que você se identifica, ou pode ser individual ou em grupo, e você gravar essa história, você contar a história. Primeiro, para você entender o documentário, eu acho que você já assistiu algum documentário na televisão. É mais ou menos daquele estilo. A história de algo. Vamos dizer, um documentário sobre formiga, um documentário sobre planta, um documentário sobre os seus avós, sobre os seus antepassados, um documentário sobre a história do seu bairro. Aí tudo você pode criar essa história contando esse documentário. Agora só, que tem que respeitar o edital que se pede. E eu coloquei lá no como é que se diz? No grupo, todo o roteiro como se deve ter no documentário. Aí
Se você está chegando agora, é bom você pegar quem já está por dentro para você interagir e você participar do grupo, certo? Porque aí você vai vendo, vai montando e pode pensar. E esse documentário não é para ser longo, ele é para ser bem sucinto. Como é? É individual? Ou individual ou em grupo. Eu acho que já tem algumas pessoas que já estão bem encaminhadas, já estão fazendo. Aí você pode perguntar a quem está fazendo, se você pode ajudar em alguma maneira, alguma coisa, só para entender como esse documentário, você dá a sua contribuição. Para a gente, quando eu dizer a data de entrega, vocês entregarem, eu analisar, fazer um relatorzinho e tentar enviar para lá para participar da premiação. Não, professor, mas para enviar vai ser como? Vai ser uma... Em arquivo, você tem que deixar ele em arquivo. Um arquivo assim, um vídeo, né? Você pode gravar em MP4, né? MP4, né? Que fala. Não, é PDF. Não, em PDF não. Como tem que ser em vídeo. Em vídeo? É, em vídeo. Esse documentário tem que ser em vídeo. Tem que ser com imagem, tem que gravar, tem que ter relato. Vamos dizer, você vai contar a história onde você vive. O seu bairro, a história do seu bairro. Você vai pegar depoimentos de pessoas mais velhas da cidade, como se deu o nome do bairro, como era o bairro, como era a rua, o que foi mudado, e tudo isso você fazer essas gravações, desses depoimentos, com imagem, criar um vídeo, editar, deixar bonitinho, botar roteiro, botar participante, quem fez, tudo que se pede num documentário, tudo que for pedido no cronograma, que eu já coloquei lá para vocês no grupo, aí vocês têm que colocar nesse vídeo para a gente poder assistir e ver se adequa ao edital que eles estão pedindo. Vai ser uns 3 minutos, né, o vídeo? Um máximo 3, 4 minutos. Isso tem que ser o máximo, não pode ser longo, não. E como a gente não disponibiliza de recurso, a gente usa o nosso celular mesmo. Fazer um documentário que seja bem explicativo, que o outro entenda o que você quis passar. Viu? Mas na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou dizer as datas que eu creio que seja final do mês ou no próximo, ou em julho. Aí eu vou dizer a data exata, que é a última data de entregar esses documentários, certo? Viu, pessoal? Então, quem não terminou a atividade da quinzena, conclua a atividade. A resposta da atividade da quinzena, todo mundo sabe, é via formulário. Não precisa mandar mais imagem, mais nada. Só preencher o formulário e enviou. A frequência daqui, todo mundo já sabe, é comentar o nome e a turma no vídeo. Só comentar, porque aí eu vejo quem está participando das aulas, quem está por dentro das aulas, comenta o nome, porque aí é a frequência, porque como eu disse a vocês, muita gente está acontecendo o quê? Não estão procurando saber o que acontece nas aulas e fica perdido. E as aulas estão gravadas lá já para passar esse tipo de informações de vocês. Não é obrigado que vocês todos participem das aulas online. Isso não é obrigado por quê? Porque a gente sabe que às vezes é problema da internet, problema do telefone, mas é obrigado sim vocês assistirem à aula, o que acontece, os debates, as leituras, as dúvidas que acontecem na aula, para você se inteirar de tudo que aconteceu. Aí, por isso que eu estou exigindo agora que vocês comentem, deixem comentário, porque serve para a frequência de vocês. Porque eu vou entender se você comentou o vídeo lá, porque você assistiu. Não é verdade? Porque você está interagindo lá com a aula. Isso é importante, é mais importante, vamos dizer assim, mais importante para aqueles que não estão aqui participando. Vocês não, vocês já estão participando da aula, abre lá o vídeo, só faz o comentário, nome e turma, beleza. Porque eu sei, aqui a gente já fez o nosso registro, está tudo registrado, isso é fato. Mas aqueles que não assistem, que mal aparecem, aí só envia a atividade, como eu estava analisando, algumas atividades erradas, que não tem nada a ver, outros, professor, se é essa atividade, como é para fazer? Então, isso quer dizer o quê? O aluno não está participando da aula. Certo, gente? Então, era esse recado que eu queria dizer a vocês, queria passar para vocês. Alguma pergunta? Então, se não tem uma pergunta, eu estou encerrando essa gravação aqui, deixa eu encerrar.